Boa tarde para você. Hoje nós vamos trabalhar as zonas térmicas do planeta Terra. A palavra térmica remete à temperatura e a gente vai entender como que a temperatura se distribui dentro do nosso planeta. Nós temos 5 grandes zonas térmicas e a variação de temperatura dentro dessas zonas térmicas ocorre de acordo com a nossa posição e inclinação em relação ao Sol. Página 53 do livro de vocês. As zonas térmicas da Terra. Você viu que a curvatura da Terra e a inclinação do eixo de rotação favorecem a distribuição desigual de radiação solar sobre a superfície do planeta. Observe a figura 13. Conforme a latitude vai aumentando, os raios solares incidem mais inclinados sobre a região. A radiação solar é mais espalhada e menos intensa. Então, aqui nós temos a luz solar, são esses raiozinhos amarelos. Aqui o planeta Terra. Aqui nós estamos observando a variação de latitude. E a gente percebe que quanto maior a latitude, menor é a intensidade de raio solar. Ele tem que percorrer um espaço maior para aquecer determinado local, no caso os polos norte e polo sul. Já na região equatorial, que é essa região aqui de vermelhinho, tá vendo? Os raios solares eles incidem mais diretamente e são mais concentrados. São condições que interferem nas diferenças de temperatura observadas no planeta e definem as grandes zonas térmicas do planeta Terra. Então aqui nós temos um mapa mostrando as zonas térmicas do nosso planeta. Vocês vão observar que nós temos aqui os principais paralelos, que são o Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Vocês vão perceber também que acima do Trópico de Câncer, a gente vai ter a zona temperada do norte e a zona polar do norte. Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter a zona temperada sul e a zona polar sul. E entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós vamos ter a zona climática tropical. A maior parte do nosso país está localizada nessa zona climática aqui, que é a zona tropical. Apenas um pedacinho dele está na zona temperada sul. Você sabia que o calor que vem do Sol não se distribui igualmente sobre a Terra? A Terra ela apresenta uma forma geóide, já expliquei para vocês. Ela é esférica, mas tem os polos levemente achatados. Por isso dizemos que ela é quase esférica. Essa característica faz com que ela não receba os raios solares da mesma forma em toda a extensão norte-sul. Então, eu vim aqui nessa página da internet, na Escola Kids, para mostrar para vocês o que seria a intensidade dos raios solares. Então, aqui nós temos um planisfério, ele aqui a gente já percebe que os polos estão bem achatados, e é um esquema que vai ilustrar os raios solares sobre a Terra. O que vocês vão entender? Essas setas aqui, ó, são os raios solares. Tá vendo como que essa seta aqui ela é bem mais extensa, bem mais compridinha do que essa aqui? Então, o que isso significa? Que para o calor chegar aqui, ele percorre uma distância maior, então ele vai perdendo temperatura no meio do caminho. Eu estou explicando de uma forma simplista, né? Eu não estou assim, para vocês entenderem melhor. Aqui embaixo, no centro, ele já tem uma extensão menor, ele é menos comprido, tá vendo? Então aqui ele tem uma maior concentração de energia solar, ok? Repare no desenho que quanto mais próximo estamos da linha do Equador, maior vai ser a intensidade do raio solar. Então ele vai ser menor, mas vai concentrar mais calor, pois eles incidem de forma perpendicular sobre o chão nessas áreas. Da mesma forma, quanto mais próximo a gente está do polo do planeta, menor vão ser as intensidades desses raios. Então, o raio ele vai ter uma distância maior, vai percorrer uma distância maior e vai perder calor.
Então, esse esquema aqui é para mostrar para vocês o que seria a intensidade de luz solar. Os raios solares perpendicularmente na zona situada entre os trópicos. Essa região é chamada de zona tropical ou intertropical e é a região mais quente do planeta. Então, esse pedacinho laranja aqui é a parte mais quente do planeta Terra. Todos os países situados entre o Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio possuem clima tropical, zona tropical, ok? As zonas temperadas são aquelas que vão dos trópicos até os círculos polares. Nessas regiões, as temperaturas são menores. Então, zona temperada do norte, zona temperada do sul. Aqui nessa área amarelinha, as temperaturas são mais amenas. O que eu quero que vocês gravem? Quando a gente fala assim, nossa, minha mãe fez uma comida tão gostosa, estava tão bem temperada, a gente quer dizer que se a comida está bem temperada, ela está no ponto certo, ela agrada o nosso paladar. Então, se o clima é temperado, ele também agrada o nosso corpo, né? A nossa existência. Ele é um clima onde as estações do ano elas são muito bem divididas. Então, o verão é realmente quente, no frio vai realmente, no inverno vai fazer muito frio e assim por diante. Então, as estações são definidas e o clima é mais ameno. Então, bem temperado, clima temperado, distribuição da temperatura durante as estações do ano, ela é bem feita, né? Ela é distribuída de forma regular. Na zona tropical, o contrário, a gente tem um clima muito, muito, muito quente. Nessas regiões, as zonas temperadas são que vão dos trópicos até os círculos polares. Nessas regiões, as temperaturas são menores. Por fim, as zonas glaciais ou polares são as zonas onde o frio está presente durante todo o ano. Então, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, é muito frio. Por isso que aqui só mora o Papai Noel e aqui só moram os pinguins, não é isso? Ah, tá, aqui também tem o urso polar, né? E tem os inuites, que são os esquimós, povos nômades que sobrevivem lá no Polo Norte. Agora, o Polo Sul, que é essa parte aqui de baixo, é onde está localizada a Antártida. O frio é muito intenso, é um continente despovoado, onde só vivem cientistas em bases científicas. Então, eles vão para lá, permanecem 6 meses e voltam para o país de origem. Deixa os pinguins sozinhos por lá. Agora que não, Papai Noel consegue sobreviver e também os inuites, né? E o urso polar. Agora vocês já imaginaram o calor que Papai Noel passa aqui no nosso país? Ele sai aqui do Polo Norte, onde o inverno é extremamente rigoroso, vem trazer os nossos presentes em dezembro, que é verão, numa região de clima tropical. Coitado do Papai Noel com aquela roupa tão quentinha, né? A maior parte do nosso país está localizada na zona tropical, por isso nosso país recebe muita insolação. A quantidade de radiação solar recebida favorece o aproveitamento desse calor para transformá-lo em energia elétrica por meio de placas solares. É a famosa energia solar. Quem tiver ainda Barbacena esses dias, né, a gente não está podendo sair de casa, então pouquíssimas vezes a gente vai até lá, às vezes por necessidade, vai perceber que agora, quando chega ali para baixo do Roselanche, já tem uma instalação de energia solar com placa nos postes, né? Então a energia dali já está sendo gerada a partir da luz solar. É uma das vantagens de morar no país de clima tropical. Bom, agora a gente vai falar da importância da atmosfera terrestre. A atmosfera é a camada de gases que envolve um corpo celeste. No caso aqui de atmosfera terrestre, é a camada de ar que envolve a Terra. Quando a energia solar alcança a Terra, ela entra em contato com a atmosfera terrestre. Por causa dessa camada, em geral, uma parte da energia solar é refletida para o espaço, ou seja,
Ela vai bater e voltar. Uma parte é absorvida pela atmosfera, ou seja, a atmosfera vai absorver para aquecer o nosso planeta, e outra parte vai ser absorvida pela superfície da Terra. Então, nós vamos observar a figura 15 do livro de vocês. Então, aqui ó, eu dei um zoom na figura para ficar melhor de vocês entenderem. Aqui nós temos o Sol. O Sol emite radiação solar. Então, 100% da energia está sendo emitida para a Terra. Só que quando chega aqui na Terra, ela vai ser dividida. Então, para a fotossíntese, nós vamos ter 0,023% dessa energia. Para a geração de ventos, 1%. Para a evaporação da água, quando ela bate na água e a água evapora, 23%. Para aquecer a atmosfera e a superfície, que é onde a gente pisa, 42%. Refletida pelas nuvens, pela poeira e pela superfície terrestre, nós vamos ter 34%. E 66% dessa energia vai retornar ao espaço como forma de radiação. Gente, eu procurei um outro esquema aqui para vocês visualizarem também. Então, aqui nós temos também o Sol, 100%, né, da energia emitida pelo Sol. Então, 50% da energia vai chegar na superfície terrestre. No meio do caminho, 20% vai ser absorvido pela atmosfera, que é a camada de ar, 27% vai ser refletido pelas nuvens e 3% vai ser refletido pela superfície terrestre. Então, o que isso significa? Ele vem, bate na superfície e volta. 3% dele vai voltar, né? Vai ser refletido pela superfície. Ao receber a energia proveniente do Sol, a superfície do planeta vai ser aquecida e parte da energia vai ser liberada para o ar, aquecendo o ar. Por isso que de manhã o chão está frio e à medida que o dia vai passando, ele vai ficando mais quente e a gente vai sentindo mais calor, principalmente nas regiões onde existe asfalto, né? Que a energia vai ser liberada com maior intensidade, vai ser refletida, com maior intensidade. Voltando ao livro didático, a energia solar que atravessa a atmosfera aquece o solo, mantém a evaporação da água e a transpiração das plantas. Apenas 0,023 é suficiente para a realização da fotossíntese. Então, evaporação da água, transformação da água do estado líquido para o estado gasoso. Transpiração das plantas. A planta vai perder água, né? Então, perda de água de uma planta por meio da evaporação. A água penetrada pela raiz, a água é penetrada pela raiz e eliminada pelas outras partes da planta por meio da transpiração. Por isso que a gente rega a planta de manhã e no fim da tarde o solo já está seco e a planta também precisa ser regada de novo. Quem tem horta sabe disso. Quem mexe com lavoura também por conta da irrigação. Fotossíntese é um conjunto de reações químicas pelas quais as plantas, em presença de luz, produzem o próprio alimento a partir de substâncias que absorvem do ambiente, água, gás carbônico e sais minerais. E cadeia alimentar são as relações que os seres vivos estabelecem entre si pelo fato de se alimentarem, né, uns dos outros. O ciclo da vida no ecossistema. Nas diversas paisagens da superfície terrestre, os seres bióticos, que são seres vivos, plantas e animais, e os seres abióticos, que são os seres não vivos, como o sol, a água e o vento, mantêm relações entre si e com o meio ambiente. Esse ambiente é conhecido como ecossistema. Em um ecossistema, os seres vivos são classificados em produtores, aqueles que produzem o próprio alimento. A planta, por exemplo, é um produtor. Consumidor, aquele que consome plantas e outros animais. No caso, o ser humano é o consumidor. Decompositor, bactérias e fungos que agem na decomposição de restos de plantas e também de animais.
São relações onde há trocas de energia e matéria fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Observe a figura 16. Então, aqui, ó, resumindo a figura 16, ela quer mostrar para nós como que é importante a energia solar para a sobrevivência do nosso planeta e da nossa cadeia alimentar, né? Então, enquanto na figura 15 a gente viu o fluxo da energia solar, né? A gente viu que a energia, parte dela vai atravessar a atmosfera, vai ser utilizada pelas plantas para a realização da fotossíntese, e que são, né, e as plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Aqui a gente vê que o Sol é importantíssimo para o ciclo da vida. Bom, a matéria do nosso capítulo, a matéria do capítulo 3 está encerrada. E a próxima aula a gente vai começar uma matéria nova. Espero que você tenha aprendido a matéria e compreendido o que eu quis explicar. Boa tarde para vocês. Antes de finalizar totalmente a aula, vou passar uma revisão rapidinho com vocês. Vamos a alguns lembretes importantes. Primeiro, por causa da inclinação do eixo terrestre da forma arredondada do planeta, a luz e o calor do Sol não chegam com a mesma intensidade a todos os locais da Terra. A Terra realiza vários movimentos. Um deles é o movimento de rotação, durante o qual ela gira em torno de si mesma, e por isso toda a face da Terra recebe luz solar. As diferenças de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol estão entre os fatores que possibilitam dividi-la em zonas térmicas. Essas divisões nos ajudam a compreender, por exemplo, os climas, as paisagens e a ocupação humana sobre a superfície terrestre. Nas zonas polares, as temperaturas são as mais baixas do nosso planeta. É onde mora o Papai Noel, os pinguins e o urso polar. Nas zonas temperadas, as temperaturas são mais amenas. Então, clima temperado, estações do ano bem divididas, temperaturas mais agradáveis. Na zona intertropical, são regiões com temperaturas elevadas, conhecida também como zona tórrida do planeta Terra, que é a região mais quente. Aqui, mais uma vez, o esqueminha das zonas climáticas do planeta Terra. Fiquem com Deus, boa tarde para vocês. A atividade vai à parte, tá? Num arquivo separado.